E aí eu quero também ouvir um pouquinho o pastor Edésio falando sobre como que é viver, que ele vive como família hoje, tendo o Nicolas dentro desse seio familiar, alvo de tanta perseguição política hoje no cenário brasileiro. Mas antes de te ouvir, pastor, eu quero deixar aqui um ponto de vista que eu tenho, que eu acho que, por mais que não pareça, mas eu acho que a política nacional, Gabriel, está passando por um tempo de reforma. Pastor, mas por quê? Porque todas as reformas que nós acompanhamos ao longo dos séculos, as grandes reformas protestantes, aqueles que morreram pela reforma, a voz deles ecoaram séculos depois, anos depois. E nós hoje desfrutamos de uma liberdade cristã por aqueles que pagaram o preço lá atrás por nós, nas grandes reformas. Então eu vejo homens se levantando hoje como heróis e que sofrem perseguições terríveis politicamente por preservar valores, princípios e éticas. E o Dinho disse uma coisa muito cirúrgica. Talvez os frutos não serão vistos hoje. Talvez, Dinho, você vai passar, a tua geração, a nossa geração, o Nicolas vai passar, e aqueles que virão depois podem colher os frutos daquilo que está sendo plantado hoje. Por isso que eu vejo que o país está passando por uma reforma. E não existe reforma sem conflito, cara. Nunca vai ter uma reforma se não houver um conflito. Então eu acho que esse conflito que está acontecendo hoje no cenário político brasileiro e até mundial, eu acho que é característico de uma reforma. Por quê? Porque uma verdade está sendo descoberta. E a partir do momento que essa verdade é descoberta, as pessoas passam a ter entendimento. Porque quando o entendimento chega, a opinião muda. E quando a opinião muda, vai ser sempre aquela zona de combate. E Deus queira que os nossos filhos, os nossos netos possam viver pelo menos um reflexo daquilo que nós estamos lutando. Porque a minha maior preocupação, Gabriel, talvez não é nem tanto com o presente do nosso país, mas é o que os nossos netos vão viver. O que os nossos filhos vão viver. Os filhos dos nossos filhos vão viver lá na frente. Então eu acho que quando a gente enxerga dessa maneira, vale a pena lutar por essa reforma. E agora eu quero ouvir o pastor Edésio falando um pouquinho sobre essa questão de filhos. Vocês têm um presente, tem o Nicolas na política hoje. O Brasil hoje tem o Nicolas como um grande presente, mas não é só o Nicolas. Você tem mais 2 filhos, você tem 4 netos, você disse aqui nos bastidores. Sim. Você tem uma geração sendo criada e sendo formada, mas há uma pressão enorme em cima de vocês. Como família vocês administram isso, pastor? Pastor David, eu vou mencionar uma fala que Nicolas teve em um podcast, que perguntaram assim, Nicolas, qual que é o maior feito que o seu pai fez por você? O que você destacaria? E ele disse o seguinte, o maior feito que o meu pai fez por mim foi me apresentar a Jesus. Uau. Então, isso para nós, enquanto família, é super precioso, né? Os nossos 3 filhos, né, são servos do Senhor Jesus. Os netinhos também, né, de quebra já estão também, né? Inclusive o mais velho, que é o Isaac, ele ama a bateria. Então ele chega na igreja, quer tocar bateria e tem boa cadência para bateria, creio que vai ser baterista também. Ele está herdando o DNA do avô, que eu fui baterista. Confesso. Não parece, hein? O Nicolas também, Nicolas é baterista também. O Nicolas eu já vi. O Nicolas é baterista também. Então, para nós, é um preço muito alto, porque o mundo exterior, né, aquele que é colocado nas redes sociais, parece que é tudo muito maravilhoso, né, tudo tranquilo, e na realidade não. Nós vivemos sob intensa pressão o tempo inteiro, e aí orar sem cessar, isso para nós, né, é uma regra prática, né, a gente tem que estar orando o tempo inteiro. Mas o que nós temos, pastores, de uma maneira muito clara, quando Davi ele estava na iminência de ser ungido rei de Israel, na cabeça do seu pai Jessé, a missão de Davi seria pastor de ovelhas. Sim. Não que seja uma missão menos importante ou com menos notoriedade, mas Deus ele tinha designado Davi para ser o rei de Israel. Então, se fosse depender da vontade, do gosto, da projeção de Jessé, provavelmente até hoje Davi ele seria um pastor de ovelhas. Sim. Mas Deus havia o escolhido para uma missão, né, diferente naquela época. Então nós enxergamos dessa maneira. Se me perguntar assim, pastor, mas é uma entrega, para nós como família é uma entrega, né? Nós entregamos, né, o Nicolas. Vocês ofertaram o Nós Nicolas. ofertamos o Nicolas para isso. É um preço muito alto, mas
tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito, né? E ele começou a boa obra, ele vai continuar aperfeiçoando, nós cremos. Pastor, e é muita pressão em cima de vocês como família, por ter o Nicolas, na notoriedade que ele tem hoje a nível nacional. Eu posso até dizer aqui, acho que não é segredo para ninguém, o Nicolas é enxergado por nós, de outro estado, como futuro presidente do Brasil. E Deus queira que seja isso, pastor Dinho. Vocês estão comigo nesse pensamento? Sim, claro, claro. Né? É o futuro presidente que o Brasil vai ter um dia em nome de Jesus. Nós oramos por isso. Mas, assim como Davi, que o senhor citou muito sabiamente, Saul tentou matar Davi de todo jeito, cara. O inimigo tomou o coração de Saul para tentar tirar Davi do cenário antes dele assumir o trono. Então, é entendido por todos nós que existe essa perseguição também, para que antes que o Nicolas chegue no trono, que já foi preparado por Deus para ele, assim eu creio, não precisa nem ser um profeta de olho fechado para entender isso. Mas existe uma pressão muito grande no seio familiar de vocês? Pastor, só um exemplo de como é a pressão tão grande. Eu estava ministrando, né? E aí o telefone está lá em cima do púlpito ministrando e meu telefone começa a vibrar e vai vibrando, vibrando, vibrando. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa estranha, né? Quando tive a oportunidade de parar, quando pego o telefone, tinha mais de 2.500 mensagens no meu telefone. Aí eu vou dar uma olhada o que são essas mensagens, né? Eram todas ameaças. Meu Deus. Ameaças haviam soltado os nossos dados de endereço, dados pessoais. Então, o que fizemos? Naquela noite, pastor Dinho, pastor Gabriel, nós saímos do culto, fomos na nossa casa, fizemos uma pequena mala e nós ficamos mais de quase 30 dias completamente isolados de todo mundo. Nós sumimos, porque nós ficamos com medo, né? Se você recebe uma quantidade de mensagens dessa, dizendo o seu endereço e tudo mais. Então, ou seja, é uma pressão muito forte, mas nós acreditamos que se o Senhor, ele designa, ele providencia todos os meios. Amém. Então, ou seja, nós temos... É o caso do uso do extintor, né? A gente tem extintor de incêndio, nunca quer utilizar, Verdade. mas a gente sabe que precisa dele. Então, nós temos a nossa segurança, né? A gente não é negligente nisso, mas sabemos que está nas mãos de Deus.